Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos acompanhando. Hoje é 8 de dezembro de 2012, aniversário de São João del Rei. A TV Del Rei vai dar de presente esse programa, entrevistando o futuro prefeito, professor Elvésio. Nós estamos aqui na casa do professor, fui recebido por ele aqui, e nós estamos, assim, doido para saber, né? O que o Elvésio pretende fazer para São João del Rei, né? Quais são os projetos que ele traz na sua bagagem política, e um pouco desse homem que é o professor Elvésio, né? O Elvésio, como diz um grande militante do Facebook, que a gente milita no Facebook, né? Que é o rapaz lá de Brasília, o Rai Pinheiro. Ele fala assim, um moço de Barroso. Então, vamos conhecer primeiro o professor Elvésio, né? O senhor Elvésio, o homem Elvésio. Elvésio, para mim é um prazer enorme estar aqui, desejar boa sorte para você. Obrigado. Parabéns pela eleição, tá bom? E deixar você se apresentar aqui para o público e explicar, né? Quem é esse Elvésio? Que menino que era esse que nasceu em Barroso e foi parar em São João del Rei? Tá certo. João, é um prazer também estar aqui dando essa entrevista. E moço de Barroso mesmo, é com orgulho que eu tenho da minha cidade natal. Eu nunca neguei isso, e as pessoas me perguntavam isso. Eu falei, não, nasci em Barroso, mas estou em São João del Rei há 35 anos. A gente não escolhe o lugar onde nasce, né? Mas a gente escolhe o lugar onde mora. E é bom que você tenha dito, né? Diga também que você está na minha casa, em São João del Rei, né? Porque tem gente aí que não mora em São João, né? Então, aí é bom, importante que a gente responda para as pessoas. O povo acha estranho a gente vir de outra cidade para São João, mas não acha estranho a gente sair de São João para ir para outro lugar. É muito engraçado essas coisas, né? Pompilho foi prefeito de Alfenas, é de São João del Rei, né? Então, o Reginaldo é de Bom Sucesso. E está aqui em São João, e acho que ele considera São João como sendo a sua cidade, né? Então, essas coisas são assim mesmo. Você nasce num lugar, mas vive em outro. E eu sou apaixonado por São João del Rei. Vim estudar aqui em 78, fiz administração ainda na fundação quando era particular. Formei-me em 81, final de 81. Já comecei a dar aula em 82 na mesma fundação, nos primeiros anos. E em 87 veio a federalização. Nesse período ainda fui administrador da Santa Casa de Misericórdia, me convidaram. Quem fez o convite foi o doutor Diomedes através do Tonho, né? Você lembra do Tonho? E de Barroso também, que administrava na época o Hospital das Mercês, e ele não podia acumular a Santa Casa e o hospital, e por isso ele me convidou, porque tinha feito um trabalho com ele no Hospital de Barroso, e ele falou, Elvésio, não dou conta de ficar com os três, então você me ajuda lá, se você quiser ficar com a Santa Casa, eu vou te indicar seu nome. E eu topei o desafio. Mas chegou nisso através do Tancredo, eles foram pedir socorro, né? Diomedes, Tidinho, o Dr. Mauro foram pedir socorro financeiro ao Dr. Tancredo na época, logo depois das eleições para presidente, que isso foi em janeiro de 80, final de janeiro de 85, e o Tancredo, me lembro deles terem me falado que eles foram ao Tancredo, o Tancredo virou para o doutor Diomedes e eu te digo, vou ajudar vocês dessa vez, mas trata a moda de contratar um profissional lá de administração para tocar essa Santa Casa por vocês. Eu não tenho vida, né, eterna, não. E mal sabia, né, todo mundo, de que pouco depois Tancredo ia adoecer, não ia assumir a presidência e ia falecer no dia 21 de abril do mesmo ano, né? Eu já estava na Santa Casa nessa época, né, que eu comecei lá em fevereiro. Em 87 veio a federalização, numa grande homenagem que se fez, justa homenagem que se fez à cidade, ao Tancredo e toda a história dela, né? Eu acho que foi uma grande conquista que nós tivemos. Em 2000, eu nesse período de universidade, logo em 89, eu saí para fazer o mestrado, depois eu saí para fazer o doutorado. A universidade, né, que antes era FUNREI, foi transformada em Universidade Federal de São João del Rei, outra grande conquista, importante conquista, porque valoriza, né, o diploma dos alunos, valoriza os profissionais, professores e técnicos que trabalham na instituição. Portanto, eu sou prata da casa, né? Então, eu devo tudo que tenho e tudo que eu mais amo a essa cidade, a São João del Rei.
minha família é daqui, meus filhos nasceram aqui, estudam aqui. Então, não tenho, né, eu só tenho a agradecer. Barroso é uma cidade que 30, 40, 50 quilômetros, 40, 50 quilômetros de São João? 32 quilômetros, para ser mais preciso. E Barroso tem muitos filhos ilustres de Barroso que deu grande contribuição para São João, né? Tem o Tonho, tem você, tem o Baldoneto. Você conhece aí o pessoal de Barroso? Mas tem uma figura ilustre que já é mais antiga, não é contemporâneo nosso, e que deu uma contribuição muito importante para São João del Rei, que foi Basílio de Magalhães. Basílio de Magalhães é barrosense, natural de Barroso, e foi prefeito. Na época não se chamava prefeito, não lembro mais o título, mas era outro nome. Mas ele, na década de 20, né, provavelmente entre os anos 25 e 30, pouco tempo, inclusive, porque o mandato não era de muitos anos, ele foi prefeito de São João del Rei. Tanto que o nosso teatro municipal, que eu acho que foi construído por ele, na época, depois recebeu o nome dele, né? Teatro Municipal Basílio de Magalhães. Então, a figura que eu sem saber dessa história, o pessoal do Instituto Histórico, na ocasião que eu era reitor da universidade, isso aí já no período de 2004 a 2012, né? Fui eleito 2 vezes, em 2 mandatos. Então, o pessoal do Instituto Histórico me procurou para fazer uma homenagem ao Basílio de Magalhães, numa época em que o formato do Inverno Cultural era de homenagear pessoas ilustres. E, na época, eu achava que Basílio de Magalhães era são joanense, só vinha descobrir que Basílio de Magalhães era barrosense e mais recente. Então, você vê como é que são as coisas, né? Então, é isso, a minha carreira toda é essa. Eu fui seu aluno, na época que era da Fundação Municipal, no finalzinho da Fundação, virando universidade. Professor de contabilidade, né? Meu professor de contabilidade. E eu só tirei notão com ele, viu, gente? Só tirei nota boa, é um bom professor. Depois eu fui no 6º período, acho que eu fui aluno de custos. Você deu administração, primeiro foi contabilidade geral, depois foi custos, né? Fui um bom aluno também, mas aí já estava envolvendo com imprensa, já não estava muito empolgado com a universidade. Nos últimos anos já não ministrava essas disciplinas mais não. Nos últimos anos já tinha passado para a área de... no início era contabilidade e administração financeira e custos. Eram as 3 disciplinas na área de finanças. Depois eu deixei financeira, logo depois eu deixei contabilidade, logo depois eu deixei custos. E aí fiquei com a administração da produção. Os últimos anos meus lá, antes de me tornar reitor, eu estava ministrando a administração da produção. E eu lembro, quando eu era aluno do Elvésio, ele dava exemplo da firma do pai dele. Eu acho que, não sei se me foge a memória, seu pai tinha uma firma de caminhão, como é que era, de transporte? Era transportador. Fala um pouco dessa... Porque essa é uma história do Elvésio que a gente quer conhecer também. Ele tinha uma empresa de transporte, que depois que ele aposentou, ele passou para o meu irmão, e aí eu já não estava lá mais por causa da Santa Casa. Né? Quando federalizou, um pouquinho antes de federalizar, eu trabalhava lá, trabalhava na Santa Casa, a Santa Casa começou a pesar muito, dava aula em Barbacena, na FUPAC, dava aula aqui em São João, porque era tudo horista, né? Então, correria para lá e para cá para ter um salarinho melhor. Quando veio a federalização, aí eu resolvi afastar de tudo. Falei, olha, eu prefiro ficar na universidade, eu quero ser professor. Eu acho que lá é melhor. E era dedicação exclusiva, e eu optei por isso. Eu já morava aqui, eu já tinha me casado, e nessa ocasião eu decidi ser dedicação, larguei tudo, larguei Santa Casa, larguei, né, as empresas do meu pai. Meu pai já tinha se separado, porque antes ele tinha uma mineração também em sociedade com um tio meu tio ficou com a mineração, ele ficou com a transportadora, meu irmão, né, e minha irmã lá, e minhas irmãs ajudaram a tocar a empresa lá por um tempo. Depois ele se aposentou e aí foi desativando tudo. Hoje é meu irmão que toca lá alguma coisa. E na federalização eu decidi ficar aqui. Vou ser professor, quero ser professor da universidade. E assim estou até hoje. Beleza. Bem, agora no segundo bloco a gente volta. Nós vamos falar sobre a estratégia de sair candidato a prefeito de São João del Rei e como é que o Elvésio conseguiu, né, essa votação expressiva. Então a gente já volta.